Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2.7. Hoje nós vamos ensinar como realizar consultas com vários incrementos. Nessa aula nós vamos dar dois exemplos para que vocês possam fixar melhor o conteúdo aprendido nas aulas anteriores. E caso você ainda não tenha assistido às aulas anteriores, nós sugerimos que assista, porque senão você terá dificuldades em acompanhar essa aula. O problema do nosso primeiro exemplo é obter o valor aprovado e valor apresentado de procedimentos ambulatoriais realizados no estado do Amapá, no segundo trimestre de 2014, por sexo. Então vamos lá. Então o primeiro passo é preencher o formulário de preparação. Aqui eu já deixei um pronto para facilitar para a gente. Então quais são os dados do problema? As bases são ambulatoriais, o estado é o estado do Amapá e o ano é 2014. E os meses são abril, maio e junho, porque é o segundo trimestre. Os arquivos já foram baixados e organizados, e caso você tenha alguma dúvida nesse procedimento, acesse nossa aula 2.2. Quais são as variáveis envolvidas? Só tem uma variável aqui, que é a variável sexo. Portanto, ela vai ser a mesma variável da linha e a nossa variável coluna vai estar ausente. E quais são os valores? É o valor aprovado e o valor apresentado que nós queremos. E aqui embaixo nós deixamos os outros campos vazios porque nós não vamos utilizar nessa consulta. Então agora eu vou abrir o Tabuin. Então deixa eu minimizar aqui para nós conseguirmos ver o formulário de preparação ao mesmo tempo. Então vou deixar aqui no canto. Então vamos lá. O primeiro procedimento é executar uma nova tabulação. Então vou vir pelo menu de atalho, executar tabulação. Quais são os arquivos de definição que nós precisamos selecionar? É o arquivo ambulatorial. Então a gente vem na pasta definições, dá dois cliques na pasta ambulatorial e seleciona o arquivo produção_2008. Depois é só abrir esse arquivo. Então nessa janela que será aberta, nós precisamos selecionar as informações que nós colocamos no formulário de preparação. O primeiro campo é a variável linha. Qual vai ser nossa variável linha? É a variável sexo. Então, portanto, a gente vem aqui, botão direito nesse campo, escreve sexo e dá um Enter. Então ele já vai selecionar o sexo do paciente. A coluna, ela tem que estar não ativa. Por quê? Porque nós estamos selecionando mais de um incremento. Eu vou dar um exemplo depois para vocês, se a gente selecionar alguma informação aqui e selecionar mais de um incremento. E nosso incremento, quais seriam as informações que nós temos que selecionar aqui? Seriam as informações do campo valores, que seria o valor aprovado e o valor apresentado. Então a gente clica no primeiro, valor aprovado. Ah, André, e como eu faço para selecionar o outro? Então você simplesmente vai segurar a tecla Ctrl do seu teclado e clicar no próximo item. Então nós conseguimos selecionar os dois. E só relembrando aqui, André, e se eu quiser selecionar os 4 primeiros, ou quiser selecionar em sequência, independente se são os 4 primeiros ou não. Você clica no que você quer, no primeiro item, segura a tecla Shift do teclado e clica no último item. Ele vai selecionar todos os itens naquele intervalo. E caso você queira selecionar itens aleatórios, você vai segurar o Ctrl. Então, no nosso caso, valor aprovado, segura a tecla Ctrl, valor apresentado. E agora nós vamos selecionar as bases de dados. Em qual pasta estão nossas bases de dados? Então a gente vai vir dois cliques na pasta Curso Tabuin, dois cliques na pasta Dados e por fim ambulatorial, porque nós queremos as bases ambulatoriais. Então, quais bases de dados nós precisamos selecionar aqui? As bases do Amapá, do ano de 2014, dos meses abril, maio e junho, ou seja, 4, 5 e 6. Então a gente vai vir aqui, Amapá, clicar no 4, relembrando, segurar o Shift e clicar no 6, porque ele vai selecionar todos os itens nesse intervalo. Tudo isso, basta dar um executar na consulta. Então vai aparecer nosso arquivo de log com todas as informações que nós selecionamos na janela anterior. Se quiser salvar esse log, é só pôr o copiar para clipboard e colar no Notepad, no Word ou qualquer outro programa de editor de texto e salvar. Então a gente dá um fechar. E aqui tem nossa tabela. Nas linhas seriam o sexo do paciente e na coluna os incrementos que nós selecionamos. Então agora nós terminamos o exemplo 1 e vamos para o exemplo 2. Então eu vou gerar uma nova tabela aqui. O Tabuin vai perguntar se eu quero salvar ou não a tabela atual. Vou colocar aqui não, ele já ficou em branco. Vou fechar aqui e vou voltar para o slide para apresentar o segundo exemplo.
Então, o segundo exemplo dessa videoaula vai ser obter o valor total, o valor dos serviços hospitalares, o valor de UTI e a quantidade de óbito dos pacientes atendidos no âmbito hospitalar no estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2013, por faixa etária de 9 grupos. Então, o primeiro passo é preencher o formulário de preparação. A gente já deixou um pronto aqui para facilitar. Então, quais são os dados do problema? As bases são hospitalares, o estado é o estado de São Paulo e o ano é o ano de 2013. E os meses são de janeiro a junho, porque é o primeiro semestre. Os arquivos já foram baixados e organizados na pasta curso TabWin. E quais são as variáveis envolvidas? A gente só vai ter uma variável, que é a faixa etária 9. O que significa esse 9? Quer dizer que essa faixa etária está dividida em 9 grupos. Como nós só temos uma variável envolvida, essa vai ser nossa variável linha, que é obrigatória. Nossa variável coluna vai ficar ausente. E quais são os valores que a gente precisa? É o valor total, o valor de serviços hospitalares, o valor de UTI e a quantidade de óbitos. E os outros campos, os filtros, operações efetuadas e o nome do arquivo a gente vai deixar em branco porque nós não vamos utilizar nessa videoaula. Deixa eu voltar aqui para nós conseguirmos ver todas as informações. Então, qual o primeiro passo? Realizar uma consulta ou executar uma tabulação. Então, a gente vai vir pelo menu de atalho aqui, executar uma tabulação. Quais são os arquivos de definição? São os arquivos hospitalares, porque nossas bases são hospitalares. Então a gente vai dar 2 cliques na pasta definições e depois 2 cliques na pasta hospitalar. Feito isso, a gente vai selecionar o arquivo RD 2008. E por fim, clicar no botão abrir. Então, agora nós precisamos selecionar as informações que nós colocamos no formulário de preparação. Qual é a nossa variável linha? Nossa variável linha é a faixa etária 9. Então a gente vem aqui no campo linha, botão direito nele, escreve faixa etária. Pode escrever só o começo que ele vai achar e aperta o Enter. Então aqui ele achou, porém ele selecionou a primeira faixa etária, que é a 5, e nós queremos a segunda, que é a faixa etária dividida em 9 grupos. Qual é a nossa variável coluna? Nós vamos colocar como não ativa. Aqui eu vou dar um exemplo, então. Eu vou colocar o F de internação, que seria o estado de internação. E quais são os nossos incrementos? É o que nós colocamos no campo valores. Então, é o valor total, o valor de serviços hospitalares, o valor UTI e quantidade de óbitos. Então, vamos lá. Valor total, seguro Ctrl no teclado, valor de serviços hospitalares. Aí a gente desce aqui, seguro Ctrl novamente, valor UTI, e seguro Ctrl novamente, óbitos. Uma observação aqui, você não precisa soltar o Ctrl, eu acabei soltando aqui, repetindo para vocês, só para vocês fixarem, mas por exemplo, cliquei no primeiro, segurei o Ctrl. Ainda estou com o Ctrl segurado no teclado, então continuei o valor UTI e óbitos. Você não precisa soltar a tecla Ctrl enquanto você abaixa para procurar os outros valores. Ah, André, consigo fazer isso através do botão direito? Consegue. Então, por exemplo, selecionei valor total e valor de serviço hospitalar, que está aqui em cima. Então, vou dar o botão direito no campo e escrever valor UTI e dar um Enter. Então, a gente já viu, ó. Então, ele selecionou os dois, ele manteve a seleção que a gente tinha feito antes e selecionou mais o valor de UTI. Então, aqui a gente pode segurar o Ctrl e selecionar o óbitos. E agora nós vamos selecionar nossas bases de dados. Então elas estão na pasta curso TabWin, dados, e como são as bases hospitalares, na pasta hospitalar. Então dá 2 cliques para abrir e depois clique em OK. E quais são as bases que nós vamos precisar selecionar agora? São as bases de São Paulo, do ano de 2013, de janeiro a junho. Ou seja, do mês 01 ao mês 06. Então a gente vem aqui, São Paulo. Seleciona o primeiro, segura o Shift e clica no último. Ele vai selecionar todos os itens desse intervalo aqui. Feito isso, basta dar um executar na consulta. Lembrando que vai dar erro. Por quê? Porque eu selecionei um item, uma informação na coluna e selecionei mais de um incremento. Isso aqui é só para vocês verem. Então eu executei, ele já vai dar aqui, ó. Múltiplas colunas é incompatível com múltiplos incrementos. Então, ou seja, se a gente quiser alguma informação na coluna, o incremento só vai poder ser 1. A gente não pode escolher mais de um incremento. E vice-versa, se a gente quiser mais de um incremento, a gente tem que selecionar a coluna não ativa. Então, feito isso, a gente vai dar um executar.
Então, assim que terminar de realizar a consulta, ele vai mostrar nosso arquivo de log com todas as informações que nós selecionamos nos campos. A gente vai fechar essa janela e aqui tem nossa tabela final. Então, nas linhas nós temos a faixa etária, os 9 grupos, e nas colunas nós temos todos os incrementos que nós selecionamos. E é isso. Essa aula de hoje termina por aqui e espero você na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.